blues. Segue o som, sobe o tom. 2 pra lá, 3 pra cá. Sou teu par, atriz, ator. Nesse roteiro eu sou autor da nossa série. Meia luz, vinho e blues. Segue o som, sobe o tom. 2 pra lá, 3 pra cá. Eu sou seu par, atriz, ator. Nesse roteiro eu sou autor da nossa série. Obrigado. O nome dessa música foi a Netflix. Se apresentem. Meu nome é Rodari. Nós somos Rodari, na real, mas é também meu nome. Esse aqui é o Augusto Zulu no teclado, piano, synth bass. Na bateria, Matheus de Pádua. Está no ar o Câmara Ligada, o programa para ouvir o som e o pensamento do jovem. E apesar de o Brasil ser um país cuja população é 54% negra, a participação da negritude nas produções audiovisuais é muito pequena. Os homens negros representam apenas 2% das realizações comerciais do cinema brasileiro e as mulheres negras estão praticamente ausentes desse cenário. O elenco e os personagens das obras também mostram a subrepresentação da população negra nas produções artísticas. Os avanços são pequenos, mas já é possível notar espaços de discussões para ações concretas, a fim de reverter esse quadro e promover a igualdade, a diversidade, dando voz e protagonismo à negritude. Para participar desta conversa, estão aqui com a gente a Aida Feitosa, que é mestre em comunicação pela Universidade de Brasília e é pesquisadora de cinema com ênfase nas temáticas de racismo, ações afirmativas e identidade negra. Palmas para ela, gente! Temos também a Melina Bonfim, que trabalha em diferentes produções nacionais e foi curadora da recente mostra Cine Curta Brasília, edição visionária, O Olhar da Mulher Negra. Palmas para ela, gente! Isso aí, Raila. E aqui no palco, ele já se apresentou, mas não custa repetir. A gente recebe Rodari. Vamos conhecer mais sobre ele. Vida difícil é digerir as despedidas. Com quem eu vou sarrar, curtir a brisa. Nosso baile já não brilha mais. O cantor e compositor brasiliense Rodari ganhou visibilidade em nível nacional com o hit Teu Popô, que ficou na lista das músicas mais ouvidas em 2018. No canal do YouTube do artista, a música tem quase 3 milhões de acessos e a versão adaptada pelo Poesia Acústica já somam mais de 25 milhões de visualizações. Chamei um Uber na balada, vinho com saudade cai bem. Sua trajetória na carreira musical começou há 10 anos, mas ele tem contato com a música desde criança, com a influência da família. Rodari respira arte. Além de compor, cantar e tocar diversos instrumentos, o artista também é graduado em desenho industrial pela UNB, é tatuador e modelo. A nossa história tá na internet, Netflix, só assinante, fidelizado vê. O
segundo single, Netflix, cujo clipe foi gravado em Salvador e também fala de amor, já conta com milhares de views. Para o alívio dos fãs, Rodari em breve promete lançar seu primeiro CD. Que som, hein? Rodari, super som. Todo mundo aqui já conhecia, todo mundo cantando junto. Conta pra gente como é que você resolveu cantar profissionalmente. Tá, então, na real, tipo, eu tenho um estúdio de tatuagem aqui em Brasília, o Ocean Tattoo, é meio do meu irmão. E, tipo, cara, foi meio louco, assim, porque, na real, eu terminei um relacionamento, aí eu comecei a escrever, sacou? Geralmente é assim, né? É, tipo, infelizmente acabou, né? Todo mundo que termina um relacionamento escreve alguma coisa, né, Mas aí, gente? tipo, foi muito louco que... foi, tipo, especial pra caralho, é especial, né? Porra. Representa muito na minha vida, mas aí eu não sei porque, cara, porque eu sempre fui... Eu tocava em banda de emocore quando era moleque, assim, tipo, eu comecei a tocar com uns 16 anos, e aí sempre toquei no cenário do rock, assim, o Matheus, ele também tocava, e a gente era um dos poucos moleques pretos emos que tinha na época, né, Cris? E aí, mano, a gente sempre se deu bem desde moleque, assim. Eu vi o Matheus tocar a bateria antes de eu aprender a tocar guitarra, no intervalo da nossa escola. Ele tinha uma outra banda que tinha um projeto que era uma rádio que levava a banda deles em várias escolas, e eles se apresentavam no final, nos intervalos, e, pô, eu vi ele tocando com a banda dele, e falei, pô, os moleques da minha idade, mano, já fazendo um som. Cara, eu quero aprender a tocar guitarra. Aí tinha... Pode falar? Desculpa, pode terminar. E aí foi isso, assim, aí eu toquei sei lá, em igreja já, no ensino médio, montei essa banda de emocore, que durou até mais ou menos 2010, depois eu toquei numa banda chamada Lusco Fusca, que eu tocava guitarra, um pouquinho de piano, um pouquinho de acordeão também, e guitarra. Aí depois a Lusco Fusca acabou, tipo... Aí eu, sei lá, aconteceu essas paradas na minha vida, eu comecei a largar tudo na canetada e na guitarra. Foram muitos instrumentos. Então Foi meio conhece, louco isso, né? porque na real, tipo, eu nem pensava em soltar essas músicas aí. Aí teve um dia, só que eu sempre quando ia pra casa dos amigos... E as suas influências também, já aproveitando que você tá falando Cara, acho que é na porque música? acho que não tem muito a ver, assim, o que eu escuto com o que eu toco. Acho que é bem minha essência mesmo, minha carga de bagagem, e eu bato tudo isso no liquidificador e solto. E é isso, porque, tipo, sei lá, eu gosto de Forró Boys e... Ai, também gosto. Tipo Party Next Door, assim, que é um R&B de Canadá. A plateia também aqui já está querendo fazer pergunta, mas antes eu vou apresentar o pessoal que está aqui com a gente, eu quero ouvir muito barulho, tá, gente? São os alunos do Centro Educacional São Francisco, a galera do Chicão, obrigada. Do Instituto Federal de Brasília e da Universidade de Brasília. Obrigada pela participação de vocês. Quem vai ser o primeiro ou a primeira a fazer pergunta? Pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, meu nome é Beatriz, sou do Instituto Federal de Brasília, Campus Recanto das Emas, e eu queria saber qual foi a sua reação assim, quando você tomou conhecimento que já estava conhecido e quando o teu popô estourou, assim. Meu popô estourou? Quando foi? Foi engraçado. Foi meio engraçada a pergunta. Brincadeira. Cara, na real, tipo assim, o que acontece? Eu tenho, na nossa família... Tá dando pra me ouvir? Legal? Sim. Então, na nossa família, minha família é do Rio de Janeiro, e a nossa família ela é muito grande no cenário do hip hop, assim, tipo, tem um primo ali que é o Auri, que ele foi um dos primeiros MCs a começar a batalha de rima no Brasil, fazer a Liga dos MCs, então, com a Brutal Crew, então é um movimento muito das antigas que eu já cresci com esses caras todos em casa, tipo, Auri, DJ Babão, de Leve, Marechal, o Marcelo D2, tipo, sei lá, ia trançar cabelo lá em casa. Então, meio que cresci com essa galera dentro de casa, assim, entendeu? Tu vê meio de berço. E aí a gente tem os primos mais de agora, que é o BK, não sei se vocês conhecem, lançou o CD agora. Ele é nosso primo também. E tem o Akira Presidente, que casou com a irmã do Auri, que é a minha prima mais velha. Que também é grandão do rap agora na cena. Então, tipo, nossa família mesmo que já tá nesse movimento. Então, quando eu lancei minha música, quando eu gravei, eu achava que eles iam postar, tá ligado? E, tipo, mano, a parada ia falar, eles iam me ajudar muito, mas acabou que foi por outro caminho que eu não imaginava, assim. Foi da galera mesmo, do povo, abraçar a música como uma música popular, trazer isso pra vida dela. E aí o bagulho crescendo dessa forma aí. Mais uma pergunta aqui, pode fazer. Boa tarde, galera. Boa tarde. Meu nome é Evelyn Daniele, eu sou do Instituto Federal de Brasília, Campus Riacho Fundo.
Campos e Recanto das Ficou Emas. nervosa, esqueceu até onde mora. Exatamente. Fala a verdade. E aí eu queria perguntar qual foi a sua reação de participar com a poesia acústica e a sua ideia da música e o que ela significa para você. Então, o Poesia Acústica para mim foi uma oportunidade muito grande, assim, porque eu já sabia que é um canal, né, dentro dessas redes sociais que é muito grandioso, e os caras eles batem tipo 1 milhão de visualizações em um dia. Eu sozinho, em 6 meses, consegui chegar em 1 milhão. Eles em um dia conseguem bater 1 milhão. Então eu botei isso na balança e falei, cara, tipo, tem gente conhecendo, mas não é... Porque o Brasil é muito grande, do tamanho de um continente, né? Você faz fama nacional, se você botar o Brasil dentro da Europa, como se conquistasse vários países, sacou? Então eu vi o Poesia Acústica como uma ferramenta que iria divulgar e disseminar mais meu som, assim. Por mais que tivessem vários outros artistas, que eu sou muito fã também, Dom L, Lucas Carlos, meu irmãozão, Cris MC, a Maria também. Tipo... Cara, a essência da música mesmo em si foi o que eu criei dentro do quarto com mais 2 amigos, sacou? Mais claro música, né? que a gente vai curtir um pouco mais do Rodari, né? Vamos lá. O nome dessa música é Diz Pra Ela. Chama, chama, bebezinho, papo de spinner. Pode levantar aí se vocês quiserem, hein? Hey, quando eu quero você diz que não. Quando eu volto você mete o pé. Já não sei o que faço, desfaço meus planos por essa mulher. Esse papo de se entregar não tá fácil, né? Eu só queria carinho, dormindo dentro quentinho. Se de conchinha é melhor, te dou 1000 beijos. Muito suor nessa cama, período fértil no chama. Tô aqui pra te servir desejos. Diz pra ela que ela é totalmente livre, mas na madruga pode me ligar, vou atender. Se bateu saudade, me diz a verdade. A cama é de solteiro, mas cabe você. E diz pra ela que ela é totalmente livre, mas na madruga pode me ligar, vou atender. Se bateu saudade, me diz a verdade. A cama é de solteiro, mas cabe você. E diz pra ela que ela é totalmente livre, mas na madruga pode me ligar, vou atender. Se bateu saudade, me diz a verdade. A cama é de solteiro, mas cabe você. E diz pra ela que ela é totalmente livre, mas na madruga pode me ligar, vou atender. Se bateu saudade, diz pra ela que ela é totalmente livre, mas na madruga pode me ligar, vou atender. E estamos de volta com Câmara Ligada e hoje a gente fala sobre a produção audiovisual da negritude, né, Raila? As nossas convidadas de hoje é a Aida Feitosa, que é mestre em comunicação pela Universidade de Brasília e pesquisadora de cinema com ênfase nas temáticas de racismo, ações afirmativas e identidade negra. Nós também temos a presença da Melina Bonfim, que trabalha em diferentes produções nacionais e foi curadora da recente mostra de cine Curta Brasília, edição visionária, O Olhar da Mulher Negra. A pouca representatividade dos negros no cinema e na televisão, infelizmente, é fácil de se perceber. Raramente, eles são os protagonistas e dificilmente ocupam cargos de liderança nas produções audiovisuais de grande porte. Vamos ver um pouco mais sobre o assunto nessa reportagem que a gente roda agora. A
As representações feitas pelo cinema, pela televisão e por todos os produtos audiovisuais são decisivas na construção de identidade de um indivíduo. Elas podem ajudar a definir quem você é e quer ser. Por isso, representar um grupo de forma positiva e afirmativa é importante. No cinema brasileiro, que nasceu em meados dos anos 30, a presença das pessoas negras continua pequena e subrepresentada. Dados da Agência Nacional de Cinema mostram que em 142 filmes brasileiros lançados comercialmente em 2016, apenas um pouco mais de 2% foram dirigidos por homens negros. Além disso, em 2016 não houve nenhum filme dirigido ou roteirizado por uma mulher negra. Quando o assunto é elenco principal, apenas 13% é negro. Isso em um país onde 54% da população se declara negra. Também esses dados, ele não quer mostrar a produção de mulheres e homens negros, né? Porque quando eu pego apenas filmes que vão para o shopping, eu estou já de cara apagando a imagem dessa produção. E a gente acredita que esse erro é o Brasil ser um país colonialista, escravocrata. Tudo isso é fruto de uma sociedade rancorosa, mal resolvida. Esses problemas são estruturais e fazem necessárias as ações afirmativas que dão maior visibilidade à produção audiovisual negra, como os festivais, as novas tecnologias e o espaço virtual. Que filme de diretor negro que a gente conhece? Que filme protagonizado por mulheres negras nós conhecemos? Fazer cinema negro hoje se dá primeiro pelas ações afirmativas, esse número significativo de jovens negros nos cursos de cinema, nos cursos de audiovisual e pelas plataformas digitais. Por possibilitar que nossos filmes sejam inclusive feitos em celular, né? Isso é revolucionário. Vamos dar essa arma que é a câmera na mão dos nossos negros, na mão da nossa juventude. É isso aí, né, Aida? A gente viu, né, que os dados divulgados pela Ancine revelam um desequilíbrio muito grande em relação à representatividade tanto de gênero quanto de raça, né, no cinema nacional. Conta pra gente um pouquinho da história da negritude, né, no audiovisual aí pra gente. Primeiramente, obrigada pelo convite. Muito bacana estar aqui com essa juventude linda aqui, né, na TV Câmara. E, enfim, essa temática da negritude, né, a gente está discutindo essa semana, e vocês têm acompanhado em vários lugares, porque essa semana é o 20 de novembro, né, e a gente celebra 20 de novembro o Zumbi dos Palmares, que foi um grande herói do movimento dos quilombos, né, no Quilombo dos Palmares de Alagoas, que foi um quilombo enorme e que teve quase 100 anos de resistência. Então, a gente está celebrando essa negritude de resistência, né? Que, se esse país foram 400 anos de escravidão, foram 400 anos de resistência também. E, mesmo após a abolição da escravidão, o racismo se intensificou mais ainda e a população negra continua resistindo. Então, é importante marcar o 20 de novembro, celebrar o 20 de novembro, e usar o cinema como uma arma para o combate ao racismo, né? O Osmo Bubu, que foi um grande pioneiro do cinema negro, um dos primeiros diretores negros do Brasil, ele sempre falava que o cinema é uma arma. E o cinema, na mão dos homens e mulheres negros, é uma arma muito importante de combate ao racismo e de valorização da cultura negra, que é isso que a consciência traz. Ela traz o combate ao racismo e a valorização da cultura negra, né? E o cinema está aí para nos ajudar. Lembrando que esse ano, né, se comemora, não sei se comemora ou se deve comemorar, os 130 anos da Lei Áurea, né? Até uma escola de samba no início do ano fez muito sucesso fazendo exatamente essa pergunta. Houve, de fato, uma abolição da escravatura, né? Será que isso ainda é verdade? Já é verdade ou ainda é uma ilusão? Eu quero aproveitar e perguntar para você, Melina, você que trabalha em diferentes produções, como é que você sente essa movimentação tanto de homens quanto de mulheres negras, tanto na frente quanto atrás das câmeras? Oi, antes de mais nada também quero, né, agradecer o convite de vocês e a presença de todos e todas maravilhosos, IFB, Chicão, ONB, é maravilhoso poder estar nessa casa de novo.
Sem dúvida, a gente ainda tem um longo caminho pela frente, tanto na frente quanto atrás das câmeras, mas estamos trabalhando para que isso se transforme cada vez mais. A produção da negritude feminina e masculina contemporânea é cada vez maior. A gente sabe que, justamente e principalmente, algo que não pode terminar são as ações afirmativas. Desde 2014, com a implementação dos pontos de cultura e dos pontões e os cursos técnicos em audiovisual, isso também fez com que, cada vez mais, a negritude tivesse acesso aos meios, né, de comunicação e também as formas de poder fazer os seus próprios filmes, mas isso continua sendo um caminho que a gente precisa continuar desenvolvendo, principalmente na frente das câmeras e em posição de criatividade, ou seja, criando, escrevendo os próprios roteiros, dirigindo as próprias histórias, não só operacionalizando histórias de outras pessoas e, em sua maioria, da branquitude. Né? Verdade. Perfeito. A gente já tem pergunta, né, Tem Sandro? uma pergunta ali na plateia. Vamos lá, por favor? Boa tarde. Meu nome é Luciano, eu sou jornalista, também sou membro aqui do Conselho Jovem da Câmara. E a minha pergunta vai para a Aida. Eu queria saber que tipo de políticas públicas ou políticas sociais você acha necessárias para a gente reverter esse quadro da representatividade dos negros no audiovisual. Muito obrigada pela sua pergunta. Enfim, a gente tem que jogar em várias frentes, né? São várias políticas públicas que o Estado tem que implementar. O Estado tem uma dívida muito grande com essa população, né? Foram mais de 300 anos de escravidão e, nesses 130 anos de abolição formal, ainda não foram implementadas políticas públicas substanciais para reverter essa dívida histórica que o Estado brasileiro tem com a população negra. Então, a gente tem que pensar em uma diversidade de políticas públicas. Né? A gente tem que pensar em políticas públicas que já estão acontecendo, por exemplo, da Ancine, dos editais para privilegiar as pessoas, diretores, roteiristas, negros, para que eles tenham mais acesso em todas as regras, porque são 300 mil regras, né, para produzir e para você acessar esses recursos, e de como você tem que criar políticas para que essas pessoas acessem, porque a exclusão da população negra é muito, muito grave. Então, às vezes, você nem consegue fazer o edital. Aí, depois que você faz o edital, ainda você tem que ser aprovado. Então, se não chegar o edital de pessoas negras, a Ancine tem que dar um jeito de ir atrás dessas pessoas também, entendeu? Agora, também uma parte de educação, né, como a Melina falou, de criação de mais escolas nas periferias, onde a população negra está mais presente, né? E a gente tem que pensar também nos festivais, quem faz a curadoria dos festivais, quem faz o júri, né? Então, tem toda a cadeia, né? Não é só atrás das câmeras, na frente das câmeras, mas também depois das câmeras, depois das telas, né? Então, a gente tem que pensar em toda a cadeia, e eu acho que, assim, os gestores de política pública têm que sempre pensar assim, aonde estão as pessoas negras, e a gente fazer esse esforço. Sempre que a gente vê um filme, a gente perguntar quem é que está fazendo esse filme, quem é o diretor, é branco, é negro, né? Quais são onde é que estão essas pessoas negras na tela? Porque às vezes elas aparecem, mas está em posição de protagonismo, porque ficar mais uma vez a gente vendo esses personagens, né? Igual a gente está acostumado a ver nas telenovelas, de figurante. Né? Então, assim, a gente não quer isso mais. Assim, a gente não quer ser mais figurante. A gente, se for para a gente estar no mundo, estar nas telas, em posição de protagonismo, porque é assim que a gente vai ter o direito à plenitude. Porque uma coisa que o racismo faz é nos invisibilizar, né? Nos tornar invisíveis. Nos diminuir, né? Diminuir também, assim, acho que diminui também. Cara, um negócio que me deixa muito indignado, assim, e as televisões não param de fazer essa novela de época, cara. Isso é ridículo. E é mais incrível, assim, que aí quando eles resolvem colocar uma escrava como protagonista e casando com o senhorzinho, a escrava é branca. Né? Então, assim, a questão do protagonismo. As pessoas negras não têm protagonismo nas novelas, e, enfim, e aí não tem uma tradição, né? A gente tem que criar uma outra tradição. Então, a gente está nesse desafio de criar essa outra tradição através das políticas públicas em todas as áreas. A gente vai até aproveitar, meninos, para chamar um VT. Nós conversamos com alguns deputados sobre o tema. Eles falaram da importância da presença dos negros na mídia como afirmação da nossa identidade. Roda para a gente ver.
Então é importante que haja uma ação afirmativa nesta área da cultura. E para que a população negra tenha realmente essa oportunidade. Porque nós temos produções fantásticas, mas não se tem recurso. Então tem as produções independentes, algumas conseguem chegar, mas ainda há uma dificuldade muito grande. E esses produtores, eles têm dificuldade também em captação de recursos, porque quando chegam com uma temática de negritude, dificilmente você vai entrar na Lei Rouanet, por exemplo. O empresário ou a empresa que for colaborar com isso, ela diz, o filme não interessa, e a gente tem coisas assim fantásticas. Você pega as telenovelas, são poucos os negros que nós temos. A Bahia, na última novela, fez uma grita enorme a partir do movimento negro, numa telenovela gravada em Salvador, que é uma cidade mais negra fora da África, e lamentavelmente nós não tínhamos uma representação da população negra. Com a manifestação do movimento negro e da própria cidade que se insurgiu contra a atitude branqueadora que a televisão apresentava, não numa disputa racial, mas apenas no equilíbrio da nossa posição, a Globo foi forçada, né, a aumentar a participação desta população negra, portanto, na telenovela. Eu penso que é uma obrigação do Estado brasileiro fazer uma reparação, inclusive para que nós tenhamos este equilíbrio dessa formação social e da participação da população negra no audiovisual. Então, esse exemplo que o deputado acabou de dar agora, é incrível que a gente esteja falando disso. Isso na verdade, já vem sendo tratado há muito tempo, né? Eu queria a opinião de vocês exatamente sobre isso. É mais uma questão de equilíbrio do que de disputa, né, gente? Sem dúvida. Alô? Alô? Pode. Sem dúvida, e isso é essencial em vários níveis, né? A importância da gente se ver nas telas. Por que a gente precisa se ver? Porque a gente precisa se sentir pertencente, porque nós temos símbolos que são diferentes, o som do nosso cabelo tem outro som, porque as nossas referências ancestrais são outras, porque as nossas roupas são outras, porque as nossas referências musicais são outras. E se a gente não sabe, a gente já tem uma educação que não é afrocentrada, é completamente colonial. Então, essa semana passada, junto com... Estou fazendo a produção agora da 12ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que acontece no Brasil inteiro e está acontecendo em Brasília. E eu estou fazendo a produção aqui em Brasília, inclusive estive no Chicão e no IFB ontem. E uma das alunas que participou da mostra nos disse, que eu fiquei super emocionada quando ela trouxe a reflexão, vendo esse filme, eu senti saudade de algo que eu nunca vivi. E eu achei tão poético, super forte. Por quê? Porque a saudade está no nosso DNA. A gente não tem acesso à nossa história. A gente não sabe quem foram os nossos antepassados. Quem são os outros e outras heróis e heroínas da nossa história, né? Além de Zumbi, quem são? Né? Eu tenho um filho de 5 anos. Meu filho, ele ainda, apesar de todo o meu trabalho, o meu exercício dentro de casa, isso serve para o seu filhote ou filhota que estiver vindo também, mas a gente ainda continua reproduzindo tudo aquilo que a branquitude traz para a gente. E aí, não só no cinema, mas na literatura, na dança, na música, a gente o tempo todo tem que estar buscando e encontrando a nossa história. Verdade. A gente tem mais uma pergunta, pode fazer. Eu sou a Heloísa, sou do IFB do Recanto das Emas também, e falando sobre saudade, sobre essa sensação de nostalgia de nunca ter tido também, eu queria saber quando que você começou a se ligar nesse tema, começou a perceber isso, porque eu acho que desde de criança, desde da juventude, a gente repara em quando nós somos diferentes, a gente vai em algum local, a gente percebe que somos os únicos desse jeito. E eu queria saber assim, como você acha que no audiovisual os negros podem influenciar não só a geração mais nova que está chegando, mas também a geração mais velha, como o audiovisual produzido pela negritude pode influenciar. Obrigada pela sua pergunta. Qual é o seu nome? Heloísa. Heloísa. Bom, você fez 2, né? A primeira, quando que tudo isso começou? Eu sou filha eu tenho 3 irmãos de mãe, mais um de pai, mais uma de pai. Cada um de nós temos uma cor, então eu sou assim, parda. Eu tenho uma irmã branca e um irmão negro retinto. E vivendo com meu irmão e sendo a irmã mais velha, eu já passei situações com ele que só ele passava. E eu não, porque eu tenho a pele um pouco mais clara do que a dele.
Então, sem dúvida, esse colorismo, né, que a nossa identidade traz, e o racismo ele é basicamente proporcional a isso, fez eu perceber o tanto que a cor da pele mudava bastante como as pessoas se comportavam com a gente. Mas eu sou filha da classe média, de alguma forma. Então, eu sempre estudei em escola particular, eu estudei numa universidade particular, na Universidade Católica de Brasília, e, sim, sempre fui minoria. Tive poucas colegas negras e sempre fui a diferente. E aí a casa, nesse momento, faz muita diferença, porque como eu tenho uma família de artistas também, meu irmão é músico, isso fortalecia a gente, de que, não, está tudo bem, a gente sabe o que a gente é. Né? A gente sabe que a gente pode. Né? A sua segunda pergunta foi como a gente pode influenciar. De várias formas, né? Tão importante a gente poder contar as nossas próprias histórias. Eu não sei se algum de vocês que está aqui assistiu Café com Canela, da Glenda Nicásio, que a gente passou ontem lá no IFB. Acho que não. Bom, Café com Canela é um longa-metragem da Glenda Nicásio, do Ari Rosa. É uma produção de Cachoeira, da Bahia, e que conta a história de Margarida e Violeta, duas mulheres que colaboram muito na história uma da outra. E fala sobre o cotidiano, um cotidiano singelo, fala muito sobre saudade, fala muito sobre sororidade, sobre ternura, sobre agradecimento, com uma linguagem simples, com uma estética em um tempo próprio, que não é esse fast food acelerado que a gente vive e que vende mais. Né? Então, eu sinto que a produção negra contemporânea, e principalmente feminina, que é cada vez maior, ela traz uma sensibilidade, uma possibilidade de outras discussões, e por um olhar que não é do acelero, e sim do afeto, do aconchego, que é o que a gente precisa e que eu acho que a sua música traz muito. Estou muito encantada com a sua música também, muito grata. Obrigado. Vamos aproveitar aqui e ver como é que estão as redes sociais, né, Ana Carolina? Mas antes, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho do porquê você decidiu escolher esse tema, né, para debater. Você também, que é estudante de cinema, pode falar para a gente um pouquinho, por favor. Bom, eu sugeri o tema para justamente trazer essa discussão para uma mídia maior, né? Porque dentro das grandes mídias, canais maiores de televisão, a gente não tem esse espaço. E o Cinema Negro é justamente sobre a gente contar as nossas histórias a partir do nosso ponto de vista. Então, foi por isso. Verdade. Já tem comentário? Já tem alguma pergunta para alguém? Já pode... Pergunta do Lincoln Delgado, do Rio de Janeiro, para a professora. As novelas não refletem a população negra como deveriam. Como as pequenas produções de audiovisual podem fazer esse papel que a TV não faz? Aida. Muito bom, Delgado. Fazendo mais produções, né? E vocês trouxeram no começo do programa essa pesquisa que pesquisou o cinema comercial, né? Então, o cinema comercial dialoga com o cinema da televisão, com a produção audiovisual da televisão, que é de quase completa invisibilidade da população negra, tanto na frente das câmeras como atrás das câmeras, né? Ao mesmo tempo que a gente vê esse cenário desértico e branco, né, e excludente e colonizador do imaginário de narrativas, que é uma narrativa excludente, né? Ela não só exclui, como ela promove a exclusão, né? Essa narrativa. E a gente vê, hoje em dia, vários e várias diretoras e diretoras negras produzindo audiovisual. Assim, a gente tem um encontro de cinema negro Osmo Bubu lá no Rio de Janeiro, a gente tem um encontro de cinema negro Adélia Sampaio aqui em Brasília, a gente tem um outro encontro de cinema negro Ebisbe. Ai, agora eu me confundi. Egibé Luciana, uma querida que organiza lá. Então, a gente tem pontos de produção e de distribuição do cinema negro muito importante, e a tendência é só crescer. As pessoas têm se entusiasmado pela temática racial. Eu também estive lá no IF, do Recanto das Emas, segunda-feira, conversando com os estudantes, que foi muito bacana. Fiquei super tranquila assim, com a qualidade da consciência dos estudantes negros do que estão se formando agora. Então, é por aí mesmo, é pela produção independente, autoral, que a gente está fazendo a resistência no momento. Verdade.
Verdade. Olha, nós vamos para o nosso último intervalo, mas antes, é claro, mais música com ele, Rodari. Rodari. O nome da próxima é Tudo Pro Ar. Em vez de pisar no meu coração, senta na minha cara, enfim arrumamos a solução, yeah. Entre nós coisa rara, hey. Em vez de pisar no meu coração, senta na minha cara, enfim arrumamos a solução. Entre nós coisa rara, hey. Em vez de pisar no meu coração, senta na minha cara, enfim arrumamos a solução. Entre nós coisa rara, hey. Tudo pro ar. Esse motel já não é o mesmo. Eu deixei pra cima todo o meu peso. Liguei pra ela na madruga, então deixa rolar. Dei diárias virando aluguel, Red Light, Martini, Chanel. Oh, não, 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 tururum, hey. Ainda gosto dela, mas hoje ela é ex. Se eu volto atrás com ela e me perco outra vez, não dá. O amor é bandido, torna homem e menino. Prende, sufoca, me fode, amor. Esse game de love é só ilusão. Oh, oh, oh. Pisa no meu coração, senta na minha cara, enfim arrumamos a solução. Entre nós coisa rara, tudo pro ar. Esse motel já não é o mesmo. Eu deixei pra cima todo o meu peso. Liguei pra ela na madruga, então deixa rolar. Dei diárias virando aluguel, Red Light, Martini, Chanel. Oh, não, não, não. Estamos de volta e hoje o Câmara Ligada fala sobre o protagonismo da negritude nas telas e por trás das câmeras. E o Câmara Ligada foi a Ceilândia, aqui no Distrito Federal, conhecer um pouco do coletivo Duca, jovens negros da periferia que trabalham com produção audiovisual e lutam por espaços alternativos para mostrar suas narrativas. As mídias sociais, os festivais e a produção dos jovens dão força para a produção audiovisual da negritude. O coletivo Duca é um exemplo disso. Estamos aqui na Praça do Cidadão, em frente ao Jovem Expressão, onde tudo começou, para conversar com alguns dos integrantes do coletivo. Estou aqui com a Ana Flávia. Você é uma das coordenadoras do coletivo Duca. Você pode contar para a gente como tudo começou? Então, tudo começou quando todo mundo resolveu fazer oficina no Jovem de Expressão, seja oficina de fotografia ou oficina de audiovisual. Então a gente decidiu se reunir e decidiu que a gente tocaria um coletivo de comunicação periférica na Ceilândia, enquanto muitos tentam vender a ideia de violência, a ideia que só existe violência, só existe arma, só existe droga nas nossas periferias. A gente vem com uma narrativa totalmente oposta. A gente vem documentando os eventos culturais, não só os eventos culturais, mas os eventos que acontecem na Ceilândia, mostrando o que a juventude produz. E através do Jovem de Expressão, eu tive a oportunidade de sonhar.
Isso é muito incrível quando você tem a oportunidade de sonhar e de propor uma nova perspectiva para a sua vida. Então, é muito importante ter projetos e negros inseridos nisso tudo, todo nesse movimento cultural. Então, Gabriel, você atua nas produções do Duca. Como é essa experiência para você? Quando tem algum filme, alguma coisa, eles deixam não os papéis principais para negros, eles tentam dar mais como papéis secundários, tipo trabalhador, empregada. Já nisso, com Tucas, você pode ver que o negro pode ter um papel principal, pode fazer uma diferença. Ainda no ano de 2017 eu entrei pro coletivo Duca e assim potencializou, me deu uma experiência de trabalho para poder trabalhar com comunicação, trabalhar com a periferia, dentro da área que eu trabalho, que é como vídeo, com foto, com texto, essas paradas. E hoje eu tenho a minha própria empresa de comunicação, Comboio Produções. Então, Ana Flávia, me conta como vocês têm feito acontecer, quais são os projetos, quais são os apoios institucionais e também quem apoia vocês? Então, na área profissional, principalmente, a gente conta com pessoas que sempre acreditaram na gente, desde o Jovem de Expressão, o próprio Jovem de Expressão. Apoiadores, a gente também tem a RUAS, que é a Rede Urbana de Ações Socioculturais, e a gente também tem a Agência Purpose, uma agência tanto nacional quanto internacional, que atua em alguns projetos, que inclusive foi o nosso apoiador principal para o nosso documentário De Quem é Essa Terra, que nós lançamos esse ano, que revelou para a gente o nosso potencial. Também foi muito importante porque a gente conseguiu tocar um espaço dentro do coletivo que a gente, sempre que possível, tentamos movimentar, que é o espaço de mídia ativismo. E para os próximos projetos aí a gente está animado, sempre com o intuito de valorizar, de ampliar, de potencializar tudo o que de bom existe na periferia. Vamos registrar que a Ana Flávia está aqui com a gente aqui na plateia. Ana Flávia, dá uma levantadinha para a gente ver que é você. Show! Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho. Aida, já aproveitando, para falar das mídias alternativas, como elas ajudam na produção audiovisual aí da negritude também? É muito importante as mídias sociais no seguinte sentido, da difusão, do pensamento negro. A consciência negra dessa juventude é muito maior do que alguns anos atrás, assim. No Brasil tem muito essa coisa, a gente não nasce negro, a gente torna-se negro. A gente tem um despertar do entender o seu cabelo, entender a sua cor da pele, o entender por que em certas situações você foi excluído, e entender por que em certas situações você não está ali, você simplesmente não acontece. Então, quando você começa a tomar consciência da questão racial e você começa a se afirmar como negro, isso é um primeiro passo para que a gente construa um conteúdo audiovisual negro. E as mídias sociais têm muita importância hoje em dia porque elas divulgam e elas tornam esse fluxo de conteúdo sobre a consciência negra, sobre a valorização da identidade negra mais intenso. Bacana, vamos aqui na arquibancada. Boa tarde. Meu nome é Mariana, sou do IFB do Recanto das Emas e eu gostaria de saber se, na sua opinião, qual seria a minoria dos diretores no audiovisual brasileiro. Minoria. Sim. No caso, você quer saber quantidade? Você está perguntando assim, qual o grupo étnico que representa a minoria do cinema brasileiro? É a população negra e a população indígena, né? Assim, os dados desse estudo do grupo de estudos... Dancine, né? Tem um grupo de estudos multidisciplinares para ação afirmativa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que foi a base para esses dados dos estudos Dancine. Então, esses estudos estão sendo feitos, e esse estudo foi feito basicamente mais para essa diferenciação de brancos e negros. E os dados para o cinema comercial mostrou que só tem 2% de homens negros na direção e não tem nenhuma mulher negra na direção desses filmes comerciais. Mas, como a gente já falou, tem muito na produção independente. Mas a gente não tem muitos dados sobre a questão indígena também. Então, o que a gente pode afirmar em letras garrafais é o completo domínio da branquitude no audiovisual brasileiro. Mais de 80%. E eu acho que eu queria só complementar, por favor, porque ela perguntou sobre como conseguir essas informações. É tão importante, então eu já dou a dica do Afroflix, que é uma plataforma, então não Netflix, e sim Afroflix, uma plataforma construída pela Yasmin.
Maravilhoso, sim. Que é uma plataforma criada pela Yasmin Tainá e o Coletivo do Rio de Janeiro, onde todas as produções que estão lá foram dirigidas, produzidas e protagonizadas por negros e negras no Brasil. Todos e os indígenas registros. também. Tá. Mais uma pergunta? Pode fazer. Olá, eu sou o Juan Pablo, do SED São Francisco, de São Sebastião, e eu gostaria de saber o que... Você, desculpa, porque eu tinha que redirigir a pergunta. Primeiro, eu gostaria de saber o que você acha sobre a ofuscação causada pelo erro de premiação do Oscar do primeiro filme com foco na negritude, que foi o Moonlight. E ele foi confundido com o La La Land. E poucas pessoas sabem disso, infelizmente. Aí eu queria saber o que você acha. Coincidência, covardia ou mérito de informação? E aí, Carol? Lembrando que o filme tem uma temática negra e gay ao mesmo tempo. Sim, sim. Ótimo filme. Eu acho que isso foi uma grande zoeira do Oscar. Assim, já que eles seriam obrigados a dar o prêmio para uma pessoa preta, eles fizeram ali um jeito do La La Land, que é feito por brancos, se sentir ganhador por algum tempo, mesmo que depois tirasse. Foi isso que aconteceu, né? Eu não me lembro direito. Porque a gente não vê preto ganhando prêmio no Oscar, não vê sendo indicado, né? E o Oscar é ali o suprassumo de Hollywood, que é branco, hétero, homem. Certíssimo. Vamos aqui na arquibancada, próxima pergunta sua. Boa tarde. Pode ir. Boa tarde, meu nome é Juan, eu sou do IFB Recanto. E eu queria perguntar para a Melinda, qual que é a tua opinião sobre a pouca visibilidade que o negro tem dentro do audiovisual? E a que se deve a isso? Tá. Antes de responder a sua pergunta, eu queria complementar a pergunta dele. Que eu acho que a gente vive um ano muito simbólico em vários sentidos, não só relacionado ao Oscar, mas também na 51ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, onde a maioria dos prêmios foram para as produções protagonizadas e dirigidas por mulheres e homens negros, né? Não só na inscrição dos filmes, a gente tem 52% dos filmes inscritos dirigidos por mulheres, e depois a gente tem o prêmio de melhor filme para André Novaes com Temporada, melhor ator com o Audrey Anunciação, que é lá da Bahia. A gente tem o prêmio de melhor atriz, melhor trilha sonora com Linda Quebrada. Então, assim, é um ano fantástico em vários sentidos. Então, a gente vem caminhando e crescendo, sendo que o Festival de Brasília é um dos maiores, né, festivais do Brasil. Depois, aqui se remete o nosso apagamento, foi essa a sua pergunta, e o que a gente pode fazer para transformar? Foi essa a sua pergunta, correto? Já pode dar uma aumentadinha. Bom, o que se remete é a homogeneização da nossa sociedade, né? Qual é o objetivo? É fazer com que a gente... um embranquecimento da nossa identidade. Essa é uma intenção antiga, e é porque é muito mais fácil de controlar seres não pensantes, né, gente? É muito mais fácil de vender para as pessoas que acreditam que o bom é só aquilo que, né, o mainstream está tudo muito associado ao capital. E nesse sentido, já juntando com a pergunta anterior também, as redes sociais vieram para quebrar tudo. Depois que a gente tem acesso às redes sociais, a gente pode procurar as nossas informações, a gente pode entrar no Afroflix, a gente pode entrar no Encontro Zózimo Bubu, a gente pode colocar ali quais são as principais cineastas negras, contemporâneas brasileiras. É só a gente pedir lista que o pai traz para a gente, Google. Então, você sabe que... As mídias alternativas. E o nosso diretor está aqui brigando. O tempo vai estourar, o tempo vai estourar. A verdade é que a gente precisava de uma maratona. Sim, né? Tipo, muitas horas para a gente e não só debater. discutir nessa Semana da Consciência Negra. A gente tem que estar discutindo isso durante todo o ano, né? Para a gente poder ter mais espaço para falar. É com dor no coração que a gente tem que terminar o programa, mas você pode continuar ligado nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, ou dar uma olhada também em nossa página camaraligada.com.br. E você também pode participar do processo legislativo, dar a sua opinião sobre projetos e discussões que acontecem aqui na Câmara. É só entrar no portal edemocracia.câmara.leg.br.
né, Raila? Exatamente. Nós agradecemos o apoio do SESC-DF, da Unesco, ANGE, Unicef, Simpro-DF, UNFPA e o Jovem de Expressão. E é claro, nós agradecemos também a presença de todos vocês. Obrigada à nossa produção, à nossa equipe técnica. Carol, muito obrigada. Aida, Melinda, muito obrigada. Radari, você encerra o programa. Vamos dançar, gente? Vamos lá. Vamos dar palmas para todo mundo, para vocês também. Quem souber a próxima música aí canta. 2019 vai ser um ano muito forte e a gente continua sendo resistência. Banda Sol com Preto aqui. E é isso. Vamos nessa. Ai. É foda entender que acabou. Teu popô não é mais meu. Canta mais alto, gente, por favor. Meu pai não é mais teu amor. Que pena. Vida difícil é digerir as despedidas. Com quem eu vou sair curtir a brisa? O nosso baile já não brilha mais. Olha nos meus olhos e vem. Eu sou mega cena acumulada. Aceita esse convite, meu bem. Te peço um drink. Olha nos meus olhos e vem. Chamei o Uber na balada. Vinho com saudade, claro, vem. Tomar um drink lá em casa. É foda entender que acabou. Teu popô não é mais meu. Meu pai não é mais teu amor. Que pena. Querida, quando eu acordo é uma bad fudida. No rádio deu Maiara e Maraísa. Eu sou brega, faço juras, volto atrás. Hey! Olha nos meus olhos e vem. Eu sou mega cena acumulada. Aceita esse convite, meu bem. Te peço um drink. Olha nos meus olhos e vem. Chamei o Uber na balada. Vinho com saudade, cai bem. Com vocês, Augusto.